Dimensionamento da entrada de energia. Meu nome é Alan, nós estamos na unidade de projetos elétricos prediais. Então, depois que você pegou a prancha do seu projeto, colocou todos os pontos de tomada, colocou todos os pontos de iluminação, definiu potência, naturalmente já definiu os equipamentos com o cliente, né? Agora nós precisamos dimensionar a instalação. São basicamente 4 dimensionamentos que a gente faz. Existem outros, né? Mas esses são os básicos, são, digamos, obrigatórios. Então, a entrada de energia, os condutores, proteção de cada circuito e os condutos, onde vão os condutores. E hoje nós vamos aprender a dimensionar a entrada de energia. A entrada de energia é a estrutura que recebe os condutores da rede da concessionária e leva esses condutores até o quadro de medição da edificação. Como é feito esse dimensionamento? Em primeiro lugar, a gente levanta todas as cargas da edificação, seja de maneira detalhada, equipamento por equipamento, ou seja na fase de projeto, naquelas quantidades mínimas de tomadas e iluminação que a 5410 define. Então lá você vai ter as TUGs e vai ter os mínimos de iluminação, pode usar aqueles valores lá. As TUGs você vai usar como equipamentos específicos, né? Depois que você fez esse levantamento, calcula a carga total e depois você vai estratificar por tipo de equipamento. Então são 7 tipos, o D1 é iluminação em pequenos aparelhos. Nesse pequenos aparelhos aqui entram as TUGs do seu projeto, se você não tiver detalhamento de cada equipamento que tem na edificação. D2 são aparelhos de aquecimento de água por passagem. D3, secadores de roupa, máquina de lavar louça, forno de micro-ondas e hidromassagem. D4, fogões elétricos e fornos elétricos. D5, ar-condicionado. D6, motores elétricos. D7, máquinas de solda transformador, aparelhos de raio-x e galvanização. Depois que você fez o levantamento de todas as cargas, calculou a carga total e separou elas nesses 7 tipos, aí você vai calcular a demanda. A demanda é calculada da seguinte maneira: é a carga instalada daquele conjunto de tipo de equipamento, D1, D2, D3, vezes o fator de demanda. Esse fator de demanda você vai achar nas tabelas da NDU 001 da Energisa. Depois que você fez esse cálculo para D1, D2, D3, basta que você some todos eles, e você vai achar uma demanda total, que aqui a gente chama de D. Com esse D e com a carga instalada calculada, você vai lá nas tabelas da Energisa, da tabela 14 à tabela 23 da NDU 001, e lá você vai achar a especificação da entrada de energia ideal para sua edificação. Então, vamos fazer um exemplo agora de cálculo da entrada de energia. Primeira coisa, você vai fazer um levantamento total de todas as cargas, né? Pode ser estratificado por equipamento por equipamento de maneira bem detalhada, ou se você não tiver isso, você pega lá pelas TUGs que você colocou no projeto, né? No caso do nosso exemplo aqui, eu tenho a estratificação de cada equipamento aqui. Então, na primeira coluna aqui, ó, eu tenho o tipo de equipamento, vamos dar um exemplo aqui, lâmpadas de LED 10 watts. Na segunda coluna eu tenho a quantidade de cada equipamento. Então, são 67 lâmpadas de 10 watts que tem na instalação. Na terceira coluna eu tenho a potência unitária em watts. Nesse caso, cada lâmpada de 10 watts tem 10 watts, né? E na última coluna aqui eu tenho a potência total, mas já dada em quilowatt. Eu estou colocando em quilowatt porque nós vamos precisar calcular em quilowatt depois. Então, eu já converti direto aqui. No caso das lâmpadas, 67 lâmpadas de 10 watts cada, dá um total de 0,67 kW. Depois que eu fiz todo esse levantamento aqui, eu vou calcular a carga total da instalação. Nesse caso aqui, ó, somando os quilowatts, deu 35,8 kW de carga instalada nessa instalação. Guardem esse número aqui e vamos para frente. Próximo passo. Agora a gente tem que separar os equipamentos por tipo. Então, D1, D2, D3 e assim por diante. E aqui cabe uma dica. O D1 ele é bem específico em relação à iluminação, mas bem vago em relação a pequenos aparelhos e TUGs. Então, uma coisa que facilita muito para a gente começa a fazer o dimensionamento pelo D2. Calcula o D2, o D3, o D4, o D5, o D6 e o D7. Depois volta no D1. Por quê? Depois que você estratificou todos eles de D1 a D7, o que sobrar cai em D1. Ou seja, todos os aparelhos que sobrarem, que não se encaixaram entre D2 e D7, naturalmente eles vão ser D1. Fica mais simples fazer assim. Então vamos lá, primeiro vamos fazer os D2 aqui. Nessa tabela aqui, ó, de D2, aparelhos de aquecimento de água
eu tenho só o chuveiro elétrico. Então, tem 2 chuveiros elétricos, cada um de 7.500 watts, totalizando 15 kW só de chuveiro elétrico nessa edificação. Então, eu vou lá na NDU 001 e procuro na tabela correta de demanda de aparelho de aquecimento de água, qual que é a demanda quando eu tenho 2 aparelhos de aquecimento de água. Nesse caso aqui é 75%. Eu pego esse 75% e calculo a demanda. O cálculo da demanda é feito dessa maneira aqui. Então, a demanda é igual à carga instalada vezes o fator de demanda. Nesse caso nosso aqui, a carga instalada desses 2 chuveiros é 15. Então, T2 vai ser igual a 15 vezes 75%, que nós buscamos na tabela da Energisa. No total, então, de chuveiro, eu tenho uma demanda de 11,25 kW. Não confundam, eu tenho uma carga total de chuveiro de 15 kW, mas eu tenho uma demanda D2 de chuveiro de 11,25 kW. Vamos passar para o próximo então, D3, secadores de roupa, máquina de lavar louça, forno micro-ondas e hidromassagem. Nessa casa aqui, nesse exemplo aqui, nessa edificação, eu vou ter essas 2 cargas. Então, eu tenho um micro-ondas, que é de 800 watts, né? E uma lava-louça, que é de 1.200 watts. Vamos calcular da mesma maneira. Eu vou lá na tabela da Energisa e procuro lá a quantidade de equipamentos que eu tenho e observo o fator de demanda. Nesse caso, eu tenho 2 equipamentos D3, é um forno micro-ondas e uma lava-louça. Então, o meu fator de demanda pela tabela da Energisa é 70%. Então, agora eu vou calcular a minha demanda, né? Nesse caso aqui, observem que a potência que eu vou usar vai ser a soma dos 2 equipamentos que eu tenho. Então, nesse caso aqui, vai ser 2 kW. Então, para jogar na equação aqui, ó, D3 é igual a 2, que é a soma da potência total de todos os equipamentos do tipo D3, vezes 70% que eu busquei lá na tabela da Energisa, né? Então, me dá um D3 de 1,4 kW. Guardem esse valor aqui que nós vamos precisar dele lá na frente. Próximo vai ser D4, fogões elétricos e fornos elétricos. Vamos ver na tabela aqui o que eu tenho. Nesse caso aqui eu só tenho um forno elétrico, né? É apenas 1.200 watts de potência, que no total vai dar naturalmente 1,2 kW. Vamos passar lá para a tabela da Energisa então. Na tabela da Energisa, quando eu tenho um aparelho desse tipo, do tipo T4, a demanda é cheia, é 100%, ou seja, a demanda é igual à potência total. Nesse caso não precisaria nem de fazer conta, mas vamos lá. Demanda é igual à carga instalada vezes o fator de demanda. A carga instalada 1,2 kW, fator de demanda 100% que a gente acabou de buscar na tabela da Energisa. No total, então, eu tenho que D4 é igual a 1,2 kW. Novamente, guarda esse valor, vá anotando num cantinho aí. Próximo é D5, aparelhos de ar-condicionado. Novamente, eu volto aqui no levantamento de carga que eu fiz e eu vejo que eu tenho 3 tipos de ar-condicionado, no total são 5 aparelhos. Então, um de 15, um de 7 e 3 de 9.000 BTU. Eu vou lá na tabela da Energisa, lembrando aqui um detalhe, eu tenho que ir na tabela para ar-condicionado residencial. É diferente da tabela para ar-condicionado comercial. Nesse caso é uma residência, né? Então eu vou usar o ar-condicionado, a tabela para ar-condicionado residencial. Então vamos lá, quantos equipamentos eu tenho? No total eu tenho 5 equipamentos. Então eu devo olhar a demanda para 5 equipamentos, que nesse caso aqui é 76%. Agora eu calculo a demanda, vai ser a carga instalada total, que é esse 6,7 aqui, vezes o fator de demanda que eu encontrei na tabela da Energisa, que é 76%. Então a demanda de ar-condicionado D5 vai ser 5,1 kW. Anota esse valor e vamos para frente. Próximo, motores elétricos. Vamos ver se a gente tem algum motor elétrico nessa tabela, nesse levantamento que eu fiz. Tem um portão elétrico, né, de 1/3 de CV. A potência unitária, essa potência aqui também é dada pela tabela da Energisa, né? Então, nesse caso aqui eu não olhei na placa do motor, mas fica a critério do projetista, né? Vamos lá então. É um pouco diferente a observação da demanda de motor elétrico. Nesse caso aqui é um motor de portão elétrico, então é um motor pequeno, monofásico. Você vai na tabela de motores monofásicos da Energisa. Tem lá a tabela de trifásico também.
E o modo de olhar ela aqui é um pouco mais complexo. Então vamos lá. Eu vou olhar nessa linha aqui, ó, que é o motor de 1/3 de CV, que é o meu tipo de motor. A demanda vai ser em relação à quantidade de motores iguais que eu tenho. Nesse caso eu só tenho um motor, então a demanda dele vai ser 0,74. A grande questão aqui é que essa demanda está dada em kVA. E para a gente poder calcular a demanda pela NDU 001, a gente precisa estar com ela em kW e não kVA. Aqui a gente tem duas opções. Você pode pegar esse valor de 0,74, multiplicar pelo fator de potência, né, do motor, que você vai achar o valor em kW. Ou você pode vir aqui, ó, nesse local aqui, e pegar a proporção de kW absorvido pela rede em relação ao kVA absorvido pela rede. Nesse caso aqui você observa que o kVA é o mesmo, ou seja, o fator de demanda aqui seria um fator virtual de 100%. Então nós só vamos usar esse valor de 0,52. Não precisa fazer cálculo para motor. O motor é um pouco mais complicado de olhar na tabela, mas não precisa calcular, a demanda já é dada pela tabela. 0,52 kW nesse caso aqui. Anotem esse valor aí. Vamos para o próximo. D7, máquina de solda, aparelho de raio-x e galvanização. Nós não temos. Naquela tabelinha lá não tem nenhum tipo de equipamento D7. Então a demanda D7 é 0. Agora lembra que eu falei no início? Tudo o que não se encaixou de D2 a D7 virou D1. Agora você simplesmente pega tudo que sobrou e joga para D1. Vamos ver o que sobrou então. Então tem todos esses equipamentos que sobraram, não se encaixaram naquelas categorias de D1 a D7. Então, naturalmente eles são D1. O que eu vou fazer aqui? O primeiro passo, eu tenho que somar todas as potências deles para achar uma carga instalada total. Nesse caso aqui 10,4. Agora eu vou na norma da Energisa e olho lá qual que é o fator de demanda para uma residência cuja carga instalada é de 10,4 kW. Se eu olhar aqui na segunda coluna da norma da Energisa, na carga instalada, eu vejo que 10,4 é maior do que 10 naturalmente e menor do que 75. Então meu fator de demanda aqui no caso é 24%. Agora eu vou calcular a demanda usando a carga instalada de 10,4 kW. Então D1 vai ser igual a 10,4 vezes o fator de demanda de 24% que eu encontrei. D1 é igual a 2,5 kW. Essa daqui é a demanda dos equipamentos de iluminação e pequenos aparelhos e as TUGs. Agora, de maneira bem simples, nós vamos somar tudo, de D1 a D7. No caso aqui, o total deu 22 kW. Essa é a demanda total da edificação, 22 kW. Então vamos fazer um resumo aqui. A carga instalada foi 35,8 e a demanda foi de 22 kW. Vamos precisar desses dois valores lá na frente. Então 35,8 kW de carga instalada, demanda 22 kW. O que a gente faz agora? Vamos lá nas tabelas de dimensionamento da entrada de energia da Energisa. Bom, então como é que usa essa tabela, né? Acho que o jeito mais simples de usar é dessa maneira que eu vou ensinar. Primeiro você testa se a edificação pode ser monofásica. Para ela ser monofásica, ela precisa ter uma carga instalada menor do que 15,4 kW. Nosso caso não atende, nossa carga instalada é maior do que 30, né? Então ele não pode ser monofásico. Pode ser bifásico? Vamos ver. Para ser bifásico tem que ter uma carga instalada de no máximo 26,3 kW. Também não atende, a nossa é maior do que 30. Então sobra para a gente aqui ser trifásico, né? Nossa carga instalada ela é menor do que 75 kW, né? Só que trifásicos tem 5 tipos de trifásico para a gente ser. Como é que nós vamos definir qual tipo nós vamos ser? Pela demanda. Então na coluna da esquerda da carga instalada aqui, eu tenho as demandas. No nosso caso, a nossa demanda é de 22 kW, que está entre 0 e 24. Então, a categoria de atendimento dessa edificação vai ser a T1. E aqui tem todo o dimensionamento, toda a especificação da entrada de energia. Vamos ler um por um aqui. Então, o ramal de ligação, nesse caso, vai ser multiplex de alumínio de 10 milímetros. Ou, se o cliente desejar um ramal subterrâneo, ele pode usar um condutor com isolação de 70 graus de 10 milímetros. Ou um condutor com isolação de 90 graus de 6 milímetros. O condutor de aterramento é de 6 milímetros também. A quantidade de hastes no aterramento são 3. O disjuntor que ele vai usar é o de 40 amperes.
O eletroduto, sendo de PVC rígido ou sendo de aço galvanizado, é de 32 milímetros. O poste duplo T de 100 Dan ou aço galvanizado de 90. E se o cliente desejar usar um pontalete, ele tem que ser 50 milímetros. Está aí a entrada de energia. Na fase de projeto você especifica, na fase de construção você instala um padrão desse tipo aí e pede a ligação no concessionário. Então essa foi a aula de dimensionamento de entrada de energia.